Olá pessoal, meu nome é Luísa Rocha, né? Estamos fazendo a série da prevenção da depressão, dentro dela, né, o aspecto de ansiedade, né, que colabora muito, né, para uma depressão futura. Tendo o controle da ansiedade é uma forma até boa, né, no caso de fazer, né, de se observar, ver qual o grau mesmo de ansiedade que você tem, né, para justamente evitar no futuro alguma consequência, uma consequência pior. No caso eu falei, né, dos graus de ansiedade, né, e hoje eu gostaria, e na última eu falei sobre a questão da procrastinação, né, que no caso é a ansiedade, eu usei o termo ansiedade e a culpa, porque é aquela coisa de sempre adiar, 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 não executar, não fazer, o tempo não espera, o tempo ele é implacável, né, ele não tá nem aí, né, se você vai demorar, se não vai, ele segue, né? Então isso causa uma ansiedade, né? A culpa interna de não realizar coisas, tal. Então isso foi no vídeo passado. E eu falei da questão que eu iria falar sobre um outro aspecto, que a ansiedade ela costuma, né, agir. E foi a questão do inconsciente. É um tema assim muito delicado, né? Porque o inconsciente já está dizendo é inconsciente. Para nós abordarmos o inconsciente não é fácil, né? Mas como eu prometi desde o início, eu vou dar exemplos práticos para a gente até saber como é que o inconsciente ele age, né? Uma coisa muito importante é que a ansiedade ela é grau, como vocês viram. Tem pessoas que têm uma propensão maior, né, para a ansiedade, já é meio que inato. É só observar um berçário da maternidade. Vocês vão ver bebês dormindo tranquilinhos, vão ver outros até com a mãozinha assim, ó, fazendo assim, né? E às vezes numa anamnese, quando você vai falar com a mãe, né, a respeito como foi a gestação, tal, e às vezes elas falam, olha, ele já era agitado desde bebê, né, assim, assado. Então a pessoa ela tem um histórico, né, de ansiedade. Agora tem outros, né, que vão, no caso, fazer a terapia e tem aquele discurso, né? Olha, eu acho que eu sempre fui ansioso, né? Você percebe que não são picos de ansiedade, ele narra de uma forma, né? Olha, tudo para mim eu tenho que pôr uma preocupação em cima, eu tenho que pôr um peso em cima, nada é leve, nada é tranquilo, né? Então é como se tivesse um desassossego em fazer as coisas. Então aquela ansiedade, ela permeia, né, toda a vida e as ações da pessoa. Eu costumo falar que, né, pode ser que no caso tenha um conteúdo inconsciente nisso, né, porque o inconsciente, uma forma das manifestações do inconsciente é justamente, né, é como se ele fosse inocente, ficasse ali quietinho, realmente ele fica ali, né, não é fácil interpretar o inconsciente, saber, né, se eu tenho algum nódulo, eu chamo de nódulo, né, que às vezes você não resolveu ao longo da vida, e ele acaba interferindo, né? Mas como identificar uma coisa assim tão abstrata demais, né? Que seria o inconsciente. Desculpe. Então eu vou dar exemplos, como eu já prometi, né? Exemplos práticos, como que o inconsciente ele pode agir. Um discurso que é muito comum a gente escutar é pessoas dizerem assim, olha, eu conheci uma pessoa, mas não sei porque eu não fui com a cara dela. Ela é até legal, né, tal, mas sabe quando não desce? Algo nela, sei lá, que não me convenceu, né? A gente escuta muito isso. E aí vou dar um exemplo prático sobre isso, que pode ser, eu vou dar um exemplo, mas existem outros milhões. Mas vamos supor que essa pessoa, no segundo ano, né, do primário, que hoje é o ensino fundamental, teve uma professora rígida que cobrava, né? E, lógico, não seria uma má professora, se está cobrando é boa, mas para a criança sempre tem aquela coisa, né? Ela fica me cobrando coisas, quando eu não entendo ela me olha feio, né? Ela pega no meu pé, então cria aquela coisa negativa sobre a professora. E vamos supor que a professora ela tivesse um olhar meio, aquele olhar rígido, né? E a gente chama imprints. O que é imprints? A mente, ela trabalha muito com símbolos, né? Então, no caso, ela marcou aquele olhar da professora, mas foi para o inconsciente. E nesse caso, então vamos por aí, passam-se os anos, aí ela vai conhecer uma pessoa que tem essa característica daquele olhar, um olhar mais duro, mais... É claro que ela nunca vai fazer um link
né? Ai, não fui com a cara da pessoa porque aquela professora lá que me deixava em estado meio que de pânico, né? Ela tem esse mesmo olhar, o mesmo jeito, o trejeito. Eu estou usando o olhar assim como uma forma, né, de exemplificar, de ilustrar. E aí a pessoa, ela vem com esse discurso. E aí eu não desceu, não engulo aquela pessoa. Não achei legal, né? E assim vai. Né? Então, é uma forma da manifestação do inconsciente. Só que tem um porém. Então, vamos supor que aí essa pessoa vai dormir, né? Então, aí é uma outra coisa também que eu já comentei a respeito do ego, né? Que o ego é a nossa censura, é ele que nos coloca em realidade, lidar com a sociedade, né? E tem várias outras características. Mas quando a gente dorme, ele abaixa a guarda. Mas mesmo assim ele ainda tenta, o coitadinho, ainda tenta ajudar, né? Mesmo no sonho, para não dar muita ansiedade. Então ele ajuda de algum jeito. Então vamos supor que essa pessoa, ela sonhe com essa professora. Né? Que é muito comum, você fala, nossa, eu sonhei com uma, olha, vamos supor essa pessoa comentando. Com uma professora lá do 2º ano, eu esqueci até que ele existia. De repente, nossa, foi tão vívido o sonho. Eu lembro até do nome dela, Laís. Lembro do nome dela, da forma como ela se vestia, tudo, sabe? Detalhes, foi tão estranho. De novo, ela não vai fazer um link. Né? Ela não vai fazer um link, que tal, porque ela viu aquela pessoa que tem o olhar da professora, mas o inconsciente, quando ele é estimulado por uma coisa externa, que vai, digamos assim, casar com aquela memória, ele vai manifestar. E uma das formas que ele se manifesta é justamente no sonho, né? Por isso tem que saber interpretar, e pensamentos fortuitos. Né? Pensamentos fortuitos é quando você fala assim, nossa, como eu lembrei disso? Né? Nossa, uma coisa tão... De repente, né? Veio assim, eu lembrei de uma coisa assim que não tinha nada a ver, né? Sempre tem a ver. Né? Se veio um pensamento, se veio uma sensação que aquele pensamento causou, né? Tem uma forma básica, né, de ter se manifestado algo. Né? Então eu vou dar um outro exemplo, que no caso a gente fala assim, a memória está só aqui, né, no cérebro, só na cabeça. Mas eu falei da memória de procedimento, quando usa o corpo, né, sedimenta mais, você no caso vai treinando, como por exemplo andar de bicicleta, né, você anda de bicicleta, pode passar anos, você monta na bicicleta, automaticamente você vai fazer, então é a memória de procedimento, né, que no caso marca bastante, ela parece até mais presente, tanto que tem um distúrbio, né, que chama amnésia global transitória, que ocorre, e a pessoa de repente dá um branco, ela não sabe nem onde está. Né? A memória de procedimento vai continuar, ela vai dirigir, ela vai colocar as marchas, ela vai fazer uma série de coisas, né? Que aí fala, nossa, mas estava com amnésia, como é que ela lembrou, né, de dirigir o carro? Será que é verdade? Né? Não, é verdade, a memória de procedimento ela fica. Né? Então, nesse sentido, então vamos colocar uma situação, exemplo de novo, prático e objetivo, como o inconsciente pode se manifestar. Então vamos supor que a pessoa vai numa atmosfera triste, pode ser um velório, né, aquela coisa triste e tal, e vem alguém, né, uma pessoa assim mais íntima, né, e pode pegar no braço e falar, apertar, olha, meus pêsames, eu sinto muito, tudo bem. Passam-se os anos e a pessoa, numa tarde, ela tá fazendo uma compra numa loja, tá lá escolhendo coisas, aí vem um amigo, uma amiga ou alguém, né, que no caso conheça, e às vezes quer fazer uma graça, né, e pega no braço, né, fala, ai, gastando dinheiro, hein, né, essas coisas assim. A pessoa ela continua fazendo as coisas, etc., mas de repente ela sente que dá uma baixa, né, aí o discurso que a pessoa vai falar, tipo, olha, ontem eu tava tão bem, tava até fazendo umas compras, encontrei uma pessoa que eu não via há muito tempo, eu tava ótima, até pensando depois, né, passear mais pelo shopping, tomar o café, mas olha, a baixa foi tamanha, me deu um desânimo,
uma desmotivação que eu acabei voltando para casa. Ela nunca vai fazer esse link também, né, dessa questão do inconsciente ter se manifestado por causa de um ato físico. Entendeu? Assim como que o inconsciente ele trabalha, precisa de um estímulo externo, né, que vá de encontro a uma memória que já tinha, para ele se manifestar, no caso, numa emoção, como foi o caso, deu a baixa, desmotivação, etc. E uma coisa importante é que o inconsciente, ele tem, existe, eu chamo, memória inconsciente. Né? Coisas que você acha que não sabia, né? Mas às vezes ocorre algum fato e você acaba fazendo e fala, nossa, até que eu não sei bem. Né? Então eu vou dar um exemplo prático de novo. Vocês sabem que em Santos, né, tem os canais, né? Do canal 1 até o canal 7 e tal. E na minha infância eu lembro que eu adorava mergulhar nos canais. Mergulhava, tal, brincava à vontade. Só que é claro que a função do canal é justamente, né, tem as compotas, que é controlar a água que vem do mar para justamente não inundar a cidade, né? E essas compotas, antigamente, não hoje já é meio que, acho que deve ser até computadorizado, mas na época, não faz tanto tempo assim, né? Tinha lá toda uma aparelhagem, né? Então, assim, coisas, sabe, roldanas, girando, a cor era, a gente chamava de zarcão, que é cor de máquinas, todo aquele aparato, né, que eu vi no sonho, de detalhes, né, aí tal, mas o que suscitou isso? Foi a questão também da memória, né, no caso física, que é a memória de procedimento. No próprio sonho eu mergulhava e chuá, 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 né, isso daí foi também dando, né, vindo à tona algo que estava na memória inconsciente, né, fez um linkzinho, né, e eu vi como que era esse mecanismo. Conscientemente eu nunca ia lembrar disso, né? Então é uma memória inconsciente. Então por isso que quando vamos tratar da ansiedade, principalmente essas ansiedades que não tem um motivo, né, a pessoa ela meio que percebe que existe uma ansiedade que prejudica, não tem um direcionamento, ela mesma admite que tudo ela faz, às vezes um bicho de 7 cabeças, coisas leves, tranquilas, que poderiam ser ótimas, acaba não sendo. Isso também é muito do ansioso, né? Não precisa ser só a questão do inconsciente que está interferindo, né? Que eu falei para vocês, às vezes até uma coisa boa, o ansioso acaba colocando tanto obstáculos que acaba sendo uma coisa ruim, né? Então, a memória inconsciente, ela existe, e ela só que é claro, precisa de um profissional. Então vamos dizer que vocês têm que falar, eu preciso realmente, né, fazer uma terapia mais profunda para ver por que eu ajo dessa forma, por que a ansiedade, né, às vezes não tem nenhum motivo prático, ela está sempre presente. Então procurar um profissional gabaritado que realmente trabalhe, né, com o inconsciente, né, para poder desvendar algumas coisas que talvez estejam na memória inconsciente. Então, tem uma música do Fagner, né, o cantor Fagner, que tem um refrãozinho que fala, né, sentimentos ilhados, morto, amordaçado, volta a incomodar. Eu falo, nossa, eu acho que ele deve entender dessa questão do inconsciente de psicanálise, ou quem foi o autor da música, porque ele é um intérprete, nem sei se foi ele que fez a música. Mas é interessante, coloquem lá no YouTube e tal, para ouvir, que é justamente como o inconsciente, ele não está morto, ele está lá. Então vai depender muito daquilo que pode eu não vou dizer até acordá-lo, só que não sabe interpretar, né? Como eu dei esses exemplos aí. Quem não conhece, quem não trabalha, né, assim, com a partir da psicologia, que seria mais profunda, a minha é cognitivo-comportamental. Mas não tem como a gente fugir da psicanálise para interpretação e coisas, né? Por isso que na faculdade a gente estuda muito, né, a questão do Freud, a teoria freudiana, né? Então, tem que, no caso, se for que não, vou fazer uma terapia, então, justamente, analisar coisas que ocorreram, pode ter nódulos que tá lá quietinho, né? Mas o profissional, ele vai saber como interpretar sonho,
os pensamentos fortuitos, né, que a gente pergunta, tá, mas eu tive isso, me senti mal nesse, mas o que foi? A gente vai investigar o que ocasionou aquilo. Se sonha, a gente interpreta, né, vamos fazendo links ali ao longo da terapia, né, para poder ir fazendo um quebra-cabeças, né, para justamente poder ajudar, né, nesse sentido. Então é muito importante que se faça, né, de vez em quando a pessoa que sente, né, que tem, né, essa questão da ansiedade ligada ao inconsciente, é procurar a terapia para se sentir melhor, se sentir mais leve, né, se ela já tem, né, essa desconfiança que há algo ali que está incomodando, né, que às vezes vem à tona, que está sempre por ali. Então é importante procurar ajuda profissional. Né? Então essa é uma forma o que eu quis passar, porque seria um tema delicado, né? Mente já é abstrata, como eu já falei, por isso que eu dou exemplos práticos, porque senão fica muito vago. Agora o inconsciente, né? A forma que o inconsciente age, realmente é uma coisa mais difícil, né? No caso de interpretar. Mas, mais uma vez, analisem, pensem, né? Fala, nossa, tá, mas às vezes eu tenho um desconforto em relação a certas coisas, né? Então seria interessante, né? Procurar ajuda e fazer com que o inconsciente faça parte, né? Não deixa ele ali tão quieto, tá? Às vezes fazer umas interpretações, mesmo sendo leigo, né? Às vezes fala, nossa, lembrei disso, tal, isso aqui lembrou a minha tia, lembrou a minha mãe quando eu tive esse sonho, né? E por aí afora, né? Para também ter um pouco mais de conhecimento nessa instância que é tão difícil no caso de atingir, mas que também causa ansiedade. Precisa ser trabalhado para que no futuro, né, não tenha assim tantos problemas que vão se acumulando, né? E aquela queixa que realmente deve ser muito ruim, né? Você fala, tudo que eu vou fazer, tem um peso grande, nada eu faço light. Tudo eu tenho que ver, tem aspectos de personalidade, como eu falei, né? Que às vezes a pessoa é perfeccionista, ela é muito exigente, né? No caso, ela tem a questão, né, que eu chamo da obsessividade, né? Quando tem uma coisa para resolver, parece que o resto perde o sentido, ela fica obsessiva a respeito daquilo. E como eu falei, energia mental, ela tem que ser distribuída, não pode ficar só num ponto, né, que vai faltar para outros, né? Então também, como eu falei, se questione se eu estou dando atenção para todos os lugares, né, da minha vida, digamos assim, para o trabalho, família, divertimento, né, para uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, que é para diminuir a ansiedade. Tá bem, pessoal? Então por hoje é isso, né? Inscrevam-se no canal, qualquer dúvida podem, né, mandar mensagem e tal, que eu terei prazer em responder. Até a próxima!